Glória a Deus. Amém, irmãos? Antes de mais nada, eu quero agradecer também, nesse dia tão importante, agradecer o pastor Rai pelo trabalho incrível que essa igreja faz. Muito importante isso. Agradecer a Igreja Batista, por se disponibilizar a fazer isso. Quando eu olho esses dois meninos aqui na frente, o filme passa na cabeça. Na realidade, a gente caminha lá quase chegando às 2 décadas que estamos juntos. Conheci, o Dio chegou, lá com a gente, perdido, nós o acolhemos, tanto o Dio como o pastor Johnny, e assim, para mim é uma grande honra fazer parte disso, me sinto honrado, então eu sou muito agradecido ao Senhor por isso. E na realidade, nós estamos fazendo uma série de mensagens em nossa igreja, do seguinte tema: escravo por amor. Amém, irmão? Diga, escravo por amor. Onde eu posso pôr aqui? Aqui mesmo? Obrigado. Quando nós pensamos em escravo por amor, nós ouvimos, talvez as pessoas ouvem essa palavra escravo, para alguns soa pesado, Que conversa é essa de escravo? Sou escravo de ninguém, não. Diga para o seu irmão: meu irmão, olha para o bem do seu irmão, dá um sorriso, antes de a gente começar, olha para o irmão que está do seu lado, dá um sorriso para ele, bem bonito, fala assim para o seu irmão: meu irmão, eu estou muito feliz que você está aqui hoje. Não fique acanhado não, fala para ele, tá bom? Amém, irmão? Amém? Então vai ter alguns momentos que eu vou falar para você olhar para o ladinho aí, conversar um pouco com o seu irmão, para me ajudar aqui, tá bom? Amém, irmão? Então olha para o lado, olha para o seu irmão e diga assim: meu irmão, eu vou te dizer uma coisa, você é um escravo. Amém, irmão? Nós sabemos que a palavra escravo vem do doulos, servo. E eu acho que é exatamente isso o papel de todo cristão. Esse é o papel de todo cristão. Somos servos. E precisamos entender que esse é o lugar mais honroso que nós vamos ter. Mais honroso de ser um servo. Independente aonde você estiver, você é um servo em missão. Amém? Sabemos que a igreja tem os evangelistas, tem os missionários, tem os pastores, tem os mestres, mas é de responsabilidade de todo filho de Deus. Quantos filhos de Deus? Quem é filho de Deus? Sabemos que é de responsabilidade de todo filho de Deus pregar o evangelho do Senhor Jesus. Todo filho de Deus. Essa é a nossa responsabilidade, essa é a nossa missão. Por isso que eu falo que um trabalho como esse aqui, ele é muito importante, porque estudar a Bíblia, conhecer as Santas Escrituras, mergulhar na Palavra de Deus, meditar na Palavra de Deus, não é para alguns, é para todos, Então, querido, quando a gente ouve essa palavra escravo, quando nós vamos para o Antigo Testamento, nós vemos lá em Êxodo capítulo 21, algumas leis com relação ao escravo. Lá deixa bem claro que o escravo, aquele escravo que tinha uma dívida, ele ia servir 6 anos aquele senhor, no 7º ano ele ia ser liberto, ele ia ser livre. Só para a gente ter um texto de partida, ele ia ser livre da sua escravidão. Mas só que se aquele escravo, no período que ele estava servindo aquele senhor, o seu senhor desse para ele uma mulher, ou se ele tivesse filhos, ele no tempo que ele ia cumprir,
ele ia embora, ia ficar a mulher e os filhos, ou se ele chegou com a sua mulher, ele ia embora com a sua esposa. Mas também aquele escravo, ele podia declarar: isso aqui quebranta o meu coração, é que mesmo depois da sua dívida ser paga, mesmo depois de ser livre, aquele escravo, ele dizia: eu amo meu Senhor, eu amo a minha esposa, eu amo meus filhos. Então aquele senhor pegava aquele escravo, levava aos juízes, que representavam as testemunhas da época, colocava a sua orelha no umbral da porta e furava a orelha dele, representando que ele seria um escravo para sempre. Na realidade é isso que eu quero ministrar para vocês hoje. Como nós temos vivido a nossa vida cristã. Hoje nós vemos as pessoas dizendo: o que você é? Eu sou servo de Jesus, eu sou servo de Jesus, e de fato nós somos. Mas será que de fato temos vivido como servos de Jesus? Como escravos de nosso Senhor Jesus? Será que toda a nossa rendição é a Ele? Será que o Senhor é o nosso único desejo? Será que nós somos de possessão de Cristo? E eu quero ler um texto aqui com os irmãos que se encontra em Tito. Por favor, abra sua Bíblia em Tito. No capítulo 1, Tito. Tito. Capítulo 1. Todo mundo encontrou? Tito. Eu acho interessante esse texto, porque Tito era um cooperador, juntamente com Paulo, na pregação do Evangelho, um companheiro fiel. E olha, irmãos, na realidade aqui resume bem um dos papéis que um escravo, um servo de Jesus, ele tem que fazer. Um dos papéis. Amém, irmão? Um dos papéis. Então ele começa, Paulo escrevendo essa carta a Tito, ele começa assim, capítulo 1, verso 1 diz assim: eu, Paulo, escravo de Deus, eu acho lindo isso aqui, escravo de Deus, e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta, fui enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu e para ensinar-lhes a verdade que mostra como viver uma vida de devoção. Essa verdade lhes dá a esperança da vida eterna que Deus, aquele que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Agora, no devido tempo, Ele revelou essa mensagem que anunciamos a todos, por ordem de Deus, nosso Salvador. Fui encarregado de realizar esse trabalho em favor dele. Escrevo a Tito, meu verdadeiro filho na fé, que compartilhamos, que Deus, o Pai, e Cristo Jesus, nosso Salvador, lhe deem graça e paz. Amém? Então eu quero aqui pontuar alguns pontos, eu quero destacar alguns pontos importantes aqui. Nós que somos escravos de Deus, nós que somos ministros, nós que somos servos de Deus. Primeiro ponto que Paulo, ele diz: eu, Paulo, escravo de Deus, após Jesus Cristo, escreva essa carta, envio para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu. Primeiro ponto que nós precisamos abordar e ver aqui, é que será que nós estamos fortalecendo a fé um do outro? Estamos fortalecendo a fé de alguém? Estamos fortalecendo a fé de alguém? Será que nós estamos comprometidos com o quê? Como eu falei, nós somos servos de Jesus, mas será que nós estamos comprometidos com a causa de Cristo? Ou será que nós estamos mais comprometidos com a nossa própria causa? Nós estamos comprometidos realmente com a vontade do nosso Senhor? Paulo, ele fala: olha, eu sou escravo de Deus, e eu quero enviar essa carta com o objetivo de fortalecer a fé dos meus irmãos.
Nós estamos fortalecendo a fé da igreja de Jesus? Será que nós estamos fortalecendo a fé daqueles que têm se achegado a nós? Será que nós estamos fortalecendo a fé das pessoas, ou daqueles que estão no nosso meio, congregando juntamente conosco? Estamos fortalecendo a fé, um ponto importantíssimo, irmão. Agora, como que nós vamos fortalecer a fé de alguém? Olhe para o seu irmão que está do seu lado novamente e fala assim: meu irmão, só uma maneira de fortalecer a fé. Diga: pregando a palavra. Amém, irmão? Só dessa maneira que nós vamos fortalecer a fé um dos outros. É pregando a palavra de Deus, é ensinando, é o que é feito aqui, é preparando para que mais homens e mulheres se levantam e ensinem a palavra de Deus na igreja de Cristo. Mas você também pode fazer isso, você pode fortalecer a fé de alguém. Nós, como servos de Deus, podemos fortalecer, pregando, ensinando a palavra de Deus. E o interessante é que Paulo, no capítulo, Romanos 10, 17, né? Portanto, a fé vem pelo ouvir, isto é, ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Quer dizer, nós sabemos que a fé que gera a palavra, é a palavra que gera a fé no nosso coração, é a palavra que gera a fé na vida das pessoas. Então é necessário que você pregue a palavra. Timóteo fala, né, Paulo ensinando e orientando a Timóteo, né, quando nós devemos pregar a palavra, somente na igreja, somente no lugar. Não, nós pregamos em tempo e fora de tempo, amém, irmão? Não existe um tempo ou um lugar apropriado. Você prega a palavra de Deus lá no seu trabalho. Amém, irmão? Amém? E Deus, Ele vai enviar pessoas. Deus é especialista nisso, irmão. Às vezes você está lá quietinho, né? Eu sou crente, mas ninguém precisa ficar sabendo. Não, precisa sim ficar sabendo. Como que você sendo luz, não precisa ficar sabendo? Amém, irmão? Como a gente sendo sal da terra, as pessoas não têm que saber que você é crente lá onde você trabalha. Aliás, eles têm que ficar sabendo sim. Não, pastor, é porque eu não sou, né? Eu não sou um crente, né? Mas nós precisamos permitir que o Senhor nos transforme, nos posicionemos aonde o Senhor nos colocar e onde o Senhor nos enviar. É como eu falei, isso é de responsabilidade de todos nós. Então nós precisamos pregar o evangelho. É tempo e fora de tempo, não tem lugar, não tem um momento apropriado. Não, alguém chegou na fila da padaria para comprar pão, começou a falar com você, irmão, pregue a palavra. Pregue. Alguém lá no seu trabalho foi desabafar com você, pregue a palavra. Mas o que acontece às vezes, em muitos casos, às vezes as pessoas nos procuram e começam a desabafar, e as pessoas, ao invés de trazer uma orientação, de pregar a palavra, trazer uma direção do Espírito Santo para aquela pessoa, é, né? É verdade, você tem razão, é verdade, né? Tá tudo ruim mesmo, tá ruim, né? Não está ruim não. Fala para o seu irmão, não tem nada ruim não. Tem nada ruim, fala para ele, não tem nada ruim. Você entendeu, irmão? Está ruim, tive que acordar cedo hoje. Você está melhor do que eu, irmão, eu nem dormi ainda. Eu vim direto do trabalho. Então assim, não tem nada ruim. E olha que alegria de estar aqui, meu Deus do céu. E à noite tem culto, amém? Não é verdade? E tem aniversário lá ainda, que essa igreja está fazendo 5 anos. Então assim, querido, é sempre um motivo de alegria, de nós servirmos a Deus, de estarmos com os nossos irmãos, fortalecendo a fé uns dos outros, cuidando uns dos outros. Entenda uma coisa, você não é crente para você, diga, eu não sou crente para mim. De novo, olha para o seu irmão, meu irmão, eu não sou crente para mim, eu sou crente para você. Amém, irmão? Você é crente por de fora, você é crente para quem está no seu trabalho, você é crente para o outro, irmão. Ninguém eu sou crente para mim. Não, o seu testemunho, a sua vida, a sua prática de vida é para o outro. Nós não somos servos, nós não somos chamados como a luz do mundo, não somos o sal da terra.
é para o outro. Então nós temos um papel importante. Paulo sabe que não é qualquer um que faz isso, porque para fazer isso, irmão, é por meio do Espírito Santo. Então nós precisamos fortalecer a fé um do outro, porque sabemos que primeiro, a fé vem pela pregação, e sabemos também que sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível se relacionar com Deus, sem fé. Você está vendo o papel que é importante você pregar o Evangelho? Está vendo como às vezes é importante um irmão que às vezes te procura, e você orienta ele dentro da palavra de Deus, você está fortalecendo, você está gerando fé no coração dele, você está levando ele a um relacionamento com Deus. Você está vendo a importância disso? Você está vendo a importância do seminário aqui, irmão? Você vê a importância disso? Então Paulo ele fala para Tito: olha, eu escrevo isso para fortalecer a fé do povo de Deus, daquele que Deus escolheu. Mas um outro segundo ponto, eu acho interessante que Paulo fala aqui, ele diz assim, no mesmo versículo, ele fala assim: fui enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu e para ensinar-lhes a verdade que mostra como viver uma vida de devoção. Fala, devoção. Fala, devoto. É, né? No tempo da nossa ignorância, nós ouvimos assim: você era devoto, eu era devoto. Mas só que você continua sendo devoto. Mas quando nós ouvimos isso, talvez soa, né? Não. Paulo está falando que nós fortalecemos a fé uns dos outros e ensinamos as pessoas a verdade do Evangelho, para que todos vivam a vida de devoção a Cristo Jesus. Você está vivendo uma vida de devoção a Jesus, irmão? Quando você acorda, qual é a primeira coisa que você faz? Pegar o celular? Rede social? Deixa eu ver as mensagens. Deixa eu ver se tem alguém falando comigo. O que é a primeira coisa que a gente faz? Quando eu leio isso aqui, eu lembro de Davi, pastor. Davi, ele levantava primeiro que tudo, irmão, levantava de madrugada, porque ele não aceitava, para Davi, o primeiro louvor que Deus ia receber seria dos lábios dele. Mas será que quando nós levantamos, nós vamos dar início ao nosso dia? Quando nós acordamos, será que a primeira coisa que nós fazemos é abrir a nossa Bíblia? É abrir a nossa Bíblia. Você está com a sua Bíblia aí? Quantos tem uma Bíblia? Uma Bíblia? Lá na igreja, lá a gente está fazendo, né? Já falei, a gente vai fazer um dia lá. Traga a sua Bíblia e ganhe um bombom. Nada contra o celular. Tá bom, irmão? Pastor, você não é... Não, a tecnologia ela é importantíssima. Mas você vê, o crente hoje não tem mais Bíblia. Se falar assim, aonde que fica Filemão? Não sei, deixa eu pegar o celular. Querido, a primeira coisa que a gente levanta, a gente tem que pegar a nossa Bíblia. A gente tem que dobrar o nosso joelho. Entra lá no teu quarto. Lembra que Jesus falou? Dobra o teu joelho. Busca o Pai em secreto. É a primeira coisa que a gente tem que fazer, é buscar a orientação divina, buscar o conselho do céu. Não, aí como que muitos fazem, eu preciso responder o meu trabalho, eu preciso ver essa mensagem, eu preciso ver as primeiras notícias do dia. Não, você não precisa, eu não preciso. A minha vida é de devoção a Cristo. Não dá para começar a minha vida, o meu dia, sem antes estar diante dEle. E isso é em toda a nossa vida. De quem é a sua força, de quem é a sua juventude, irmão do céu. Eu lembro que na minha juventude, vamos evangelizar, olha isso, pastor, vamos evangelizar, irmão, a gente fez voto, todo mundo careca, na minha juventude, né, e eles estavam juntos, entendeu? Vamos orar pelo bairro, vamos orar, irmão, teve um dia que a polícia parou a gente, um monte de jovem orando pelo bairro, vamos ganhar almas, irmão, a nossa vida tem que ser devoção, as pessoas têm que ver em nós, não só apenas uma fala, mas tem que ver uma prática de vida, uma devoção a Jesus, uma entrega a Jesus, o nosso coração tem que se derramar diante dele. Sim, nós somos escravos,
Não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com a gente quer, com o meu desejo humano, não tem nada a ver com minha realização humana, tem a ver com o avanço do Evangelho, tem a ver com a proclamação do Evangelho. Querido, a gente trabalha para a vinda de Cristo, e eu quero que Jesus volte logo, então vamos trabalhar. Amém? Vamos pregar o Evangelho, porque eu quero que Jesus volte logo, irmão. Então vamos pregar o Evangelho. Porque tem gente que fala, não, Jesus vai vir somente quando a pregação, o Evangelho chegar em todas as nações. Então vamos trabalhar. Olha para o seu irmão, é a sua vez agora. Amém, irmão? Tenho certeza que tem um vizinho lá do seu lado, que às vezes ele coloca o som alto lá para te incomodar, e você nunca orou por ele, não é? Não, mas não vou orar por ele não, pastor. Ora por ele, dá bom dia para ele, no outro dia Deus abençoe, no outro dia posso orar por você? Esse é o nosso papel, irmão. Não é sobre a metodista, não é sobre a batista, não é sobre a presbiteriana. A gente teve grandes homens na história que foram fundamentais no seu papel. Agora é nossa vez, é de nossa responsabilidade. Minha responsabilidade. Então nós precisamos primeiro ensinar as pessoas. Precisamos ter uma vida de devoção, de caráter, de exemplo. Quando as pessoas, aonde você se achegar, aonde você entrar, que as pessoas talvez elas não falem, mas que ela olhe de fato, esse aí é um cristão. De fato, esse aí, essa daí é servo do Senhor. Amém, irmão? É servo do Senhor. O interessante é que Paulo ele escreve isso e depois ele diz assim: essa verdade lhes dá esperança da vida eterna que Deus, aquele que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. É assim que nós devemos viver a nossa vida, irmão. É assim que nós devemos caminhar. É assim que nós devemos ser servos do Senhor. É dessa forma, fortalecendo, ensinando, sendo ensinado, não é verdade? Porque enquanto você estiver vivo, você está aprendendo, irmão. Amém? Enquanto você estiver vivo, você está aprendendo. Ah, não, mas eu sou bacharel, glória a Deus, tudo isso é importantíssimo, mas entenda uma coisa: enquanto você está caminhando, e às vezes sabe que a gente serve um Deus tão tremendo, que às vezes Deus ele nos ensina através do simples. Através do simples, irmão. Quantas vezes Deus falou comigo através de um irmão, de uma maneira muito simples. Falei, meu Deus. Só que a gente precisa estar aberto. A gente precisa estar com nossos ouvidos sensíveis. A gente precisa estar buscando o Senhor. Então Paulo ele deixa bem claro: eu, Paulo, escravo, eu enviei essa carta para fortalecer a fé de vocês, para que vocês tenham um relacionamento com Deus, para que vocês tenham uma vida de devoção, uma vida de entregue, rendida aos pés de Cristo, para que vocês cheguem à eternidade com Deus. Amém, irmão? Amém? Amém, irmão? Amém. Você vai para o céu, irmão? Amém? Amém? Fala para o irmão que está do seu lado: meu irmão, a gente vai se ver lá. Irmão? Que beleza, não é verdade? Hã? E ainda fala que a gente vai se ver lá e vai ter uma mesa para a gente comer lá. Hã? Coisa boa, não é? Porque é isso que importa, irmão. Então, querido, eu quero deixar essa mensagem no seu coração. Como eu falei, a igreja tem evangelista, a igreja batista tem o pastor Rai, que faz esse trabalho, um homem de Deus. Obrigado, pastor.
mas você também tem missão. Você também tem um papel fundamental no avanço do reino de Deus. Você tem um papel fundamental e importante para que o evangelho avance. Tem um papel fundamental. A grande questão é que aquilo, irmão, não fica, como eu falei, não tem o lugar apropriado, não tem o lugar certo. Eu nos meus lugares de trabalho, nas empresas que eu já trabalhei, tem um irmão que está na Batista hoje. Esse dia ele estava mandando mensagem para mim. Sabe como eu preguei para ele, irmão, na hora do almoço? Sabe aquela Bíblia pequenininha de bolso? Eu sentava com ele na hora do almoço, eu abria a Bíblia e eu ensinava a palavra para ele, pregava para ele. Ali a gente orava. Até no dia que ele falou assim para mim, ele me chamava de irmão. Irmão, eu falava, oi, eu estou indo para a igreja. Estou indo para uma igreja batista lá acho que se eu não me engano, Salesópolis. Estou indo para uma igreja batista lá, eu conheci uma igreja. Falei, que bênção. Olha, minha esposa está indo também, os meus filhos gostaram da igreja. Falei, isso mesmo. Isso mesmo. Você pode ir na minha casa orar, eu oro lá, mas vá para a igreja. E até hoje, eu conversando com ele, você está firme? Estou lá na mesma igreja. Porque esse é o nosso papel, irmão, não é sobre metodista, não. Independente, eu e o pastor Rai, nós estamos trabalhando com o mesmo objetivo. Você entende, irmão? Nós estamos trabalhando com o mesmo objetivo. Estamos empenhando a nossa vida com o mesmo objetivo. Mas lembre-se de uma coisa: ser um ministro, irmão, ser um pregador do evangelho, como eu falei, é a coisa mais honrosa da vida que um homem ou uma mulher pode ter. Mas não é todo esse glamour que as pessoas dizem. Está ouvindo, irmão? Realmente é uma vida de dependência a Deus. Esse dia que um rapaz conversando comigo, e ele falando de algumas coisas, sobre algumas questões que se é falado nos nossos dias hoje, sobre ter ou não ter. Eu falei assim, querido, e como faz com o apóstolo Paulo então? Um cara que viveu em cadeias por causa do evangelho, que apanhou por causa do evangelho, que sofreu um naufrágio. Foi ou não foi, irmão? Aí você fala assim, meu Deus, esse homem não era de Deus? Não, era de Deus. E se alegrava. Apanhei por causa do evangelho. Porque a gente pensa, irmão, que no caminho a gente se esquece que o amor a Deus, que o amor ao Senhor, a gente se esquece que sofrer também faz parte de amar a Deus. O amor, tudo sofre ou não sofre? Aí os crentes hoje não querem sofrer mais. Não, esse negócio de sofrer não está na Bíblia. Está sim. Sofrer por amor a Jesus, está, irmão. A gente faz o que com aqueles homens então da Bíblia? A gente faz o que quando eu falo de escravo? Eu lembro lá dos jovens moravianos que deixaram, né, seu país. Olha aí, irmão, foram para um outro lugar para serem escravos, para pregar o evangelho, irmão. Será que não tem alguma coisa errada com os dias de hoje? Não, irmão. Está na hora da gente voltar realmente e entender o que é ser um servo de Jesus. Ser um servo de Jesus nem sempre você vai ganhar, irmão. O que importa é que Ele está no trono. Nosso Senhor, Ele está no trono e tudo está nas mãos dEle. Ser um servo de Jesus não quer dizer que você vai vencer, que você vai ganhar, que você vai ter sucesso em tudo, que você não vai passar por aflição, que você não vai passar por privações, que você não vai ter problemas. Não é isso. Mas sabe qual a maior alegria que nós vamos ter nessa vida? É que um dia nós estaremos diante dEle. Diga, eu vou estar diante dEle. E sabe o que é bom, irmão? Que independente de qualquer coisa, um dia nós vamos estar diante dEle, e a coisa mais linda que a gente vai ouvir é, servo bom e fiel. Irmão, eu quero ouvir, quero estar lá. Servo bom e fiel. Foste fiel um pouco, sobre o muito eu vou te colocar. É a coisa mais honrosa que tem, é ser um escravo de Jesus. É a coisa mais linda que tem, é você derramar sua vida, todo o seu vigor, toda a sua entrega. Irmão, estou na vida cristã,
desde os meus 15 anos. A minha vida a minha conversão foi um milagre, irmão. Eu vim de uma família que era testemunha de Jeová. Eu vim de uma casa, de uma família que era testemunha de Jeová. Onde que você sabe que Cristo, eles não considera Jesus como Deus. Irmão, a minha conversão foi um negócio, sabe, foi Saulo de Tarso. E quando eu me entreguei ao Senhor com os 15 anos, eu decidi entregar ao Senhor aos 15 anos, estou com 42, irmão. Eu olho para trás e eu falo, meu Deus do céu, até aqui o Senhor me ajudou, porque não é brincadeira não. Então, querido, você que é jovem, sirva ao Senhor. Sirva ao Senhor, jovem, apenas sirva. Na escola vão te chamar, você é crente? Sou. Eu sou. Irmã, você é evangélica? Sou crente. Em Jesus. Amém? Amém, irmã? Amém. Então, na hora que tiver aquela rodinha, sabe aquela rodinha? Sabe? Lá no seu trabalho, chega lá, você é luz. Não é isso não. Não. Vamos orar? Vamos orar então? O Senhor, a palavra do Senhor diz assim. É assim que nós devemos viver a nossa vida, irmão. Como servos, como ministros. Amém? Amém, querido? Então, que você fortaleça a fé de alguém, que você viva uma vida de devoção a Jesus, porque isso vai te levar a uma vida eterna, vai nos levar a uma vida eterna com Deus. Essa é a nossa esperança, amém? Você pode fechar seus olhos? Ô irmão do teclado, você pode fazer um fundo aqui para mim? Para a gente? Eu gostaria de estar orando pela igreja, eu gostaria de estar orando por você. Meu Deus, o Espírito Santo está aqui, irmão. O Senhor está te chamando hoje. O Senhor está nos chamando hoje. Porque nós podemos mergulhar mais. Sempre há mais em Deus. Sempre há mais na pessoa do Espírito Santo. Sempre há mais na palavra. Nós podemos estudar, nós podemos conhecer, mas irmão, sempre há mais em Deus. Espírito Santo, feche os seus olhos, querido. O Senhor quer alinhar o coração da igreja nesses dias, levar a igreja realmente a entender o que é ser uma noiva, ser servos, que ser escravos, homens e mulheres jovens, dispostos a entregar a sua vida, a sofrer por amor a Jesus, por amor ao Evangelho do Reino de Deus. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa entrega, é pregar o Evangelho para os perdidos, é alcançar os perdidos, é levar o Evangelho das boas notícias, aqueles que estão longe, distantes, aqueles que estão marginalizados, aqueles que estão distantes do Pai. Pai, no nome de Jesus, nós viemos nessa manhã, nós oramos ao Senhor e pedimos a Tua graça, pedimos o Teu favor, ajuda-nos nessa caminhada. Queremos sim ser esses servos, esses escravos, comprometidos com a Tua palavra, com o reino do Senhor, até que o Senhor venha. Pai, nós queremos nos levantar nesses dias, como verdadeiros proclamadores da verdade, homens e mulheres que proclamam e clamam, que proclamam a palavra de Deus e que clamam aos céus, homens e mulheres que aonde eles vão, eles se posicionem como verdadeiros ministros, atalaias de Deus nessa geração. Pai, no nome de Jesus, nos posicionamos como escravos, como servos fiéis, como homens tementes ao Senhor, pessoas comprometidas em fortalecer a fé um do outro, em pregar o Evangelho, Pai, no nome de Jesus, e levar uma vida de devoção ao Senhor, uma vida rendida, uma vida
entregue somente ao Senhor. O Senhor é o nosso único prazer, o Senhor é a nossa única razão de estar aqui. Se nós estamos aqui porque nós amamos o Senhor, amamos o Senhor. Eu amo meu Senhor. Para onde nós iríamos? Para onde nós iríamos, Senhor? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna, para onde? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu oro por essa casa. Levanta essa casa, Pai, no nome de Jesus, que essa cidade seja impactada por cada irmão, aonde ele estiver, seja isso no meio da sua família, seja na sua rua, seja no seu bairro, que ele se posicione naquele lugar como proclamador do Evangelho da Paz. Pai, no nome de Jesus, levanta essa igreja, levanta cada homem, cada mulher, cada jovem. Pai, no nome de Jesus, levanta os ministros, professores dessa casa. Pai, no nome de Jesus, eu oro pelo teu servo. Pai, no nome de Jesus, Pai, sim, Pai, renova, levanta, dá vigor. Espírito Santo, renova as forças, o entendimento. Pai, no nome de Jesus, levanta, Senhor, para esse trabalho. Pai, no nome de Jesus, guarda a casa do teu filho, guarda a família dele, Pai, no nome de Jesus, porque nós sabemos o preço, porque não há glamour, não há glamour, é porque nós amamos o Senhor, nós entregamos tudo, é por amor ao Senhor que nós rendemos tudo, nós abrimos mão, nós entregamos, e sabemos que a nossa recompensa nós não vamos receber na mão de homem algum. A nossa recompensa está nas mãos do Senhor. Naquele grande dia nós vamos receber das mãos do Senhor a nossa coroa. Pai, no nome de Jesus, levanta, Senhor. Pai, usa cada membro dessa casa, cada ministério, Senhor. Pai, no nome de Jesus, que vidas ao entrar nesse lugar sejam tocadas, que vidas sejam salvas. Pai, no nome de Jesus, que Ferraz, Pai, que essa casa seja instrumento do Senhor para pregar o Evangelho para Ferraz de Vasconcelos. Meu Deus, o que seria de nós se não fosse o Senhor? Para onde nós iríamos, ó Pai? Pai, no nome de Jesus, por isso nós nos colocamos diante do Senhor como simples servos. Sabemos que o Senhor nos chamou para ser esses homens que está disposto a entregar e a sofrer somente por amor. Nós fazemos tudo isso por amor ao Senhor. Fazemos isso por amor ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, guarda a tua igreja, guarda o teu povo, Senhor. Levanta essa casa, que se levante cada vez mais formandos e formandos, homens e mulheres comprometidos com o Evangelho de Jesus. Que o Senhor capacite cada vez mais o pastor Rai e dê vigor a ele, saúde, Pai, no nome de Jesus, para esse trabalho. Que o Senhor guarde a casa dele, Pai, no nome de Jesus, os filhos, a esposa, porque sabemos do preço a ser pago. Pai, nós entregamos tudo ao Senhor. Pai, que famílias sejam salvas. Pai, usa cada irmão que está aqui nessa manhã. Usa cada irmão que representa a sua família. Talvez um familiar que não conhece o Senhor. Pai, que esse irmão seja instrumento do Senhor para a pregação do Evangelho, para que pessoas sejam salvas e para que o Evangelho avance. Para que o Evangelho avance. Para que o Evangelho avance em todas as nações. Pai, no nome de Jesus, eu te dou graça, Senhor, por esses irmãos, por esses amados irmãos. Pai, obrigado pela vida do pastor Rai, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo cuidado dele. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida dele, Senhor. Que o Senhor levante mais homens como ele. Que nessa casa aqui venha se levantar homens com coração igual ao dele. Que não é sobre dinheiro, não é sobre reconhecimento acadêmico humano, mas é sobre
o Evangelho do Reino de Deus, o avanço do Evangelho do Reino de Deus. Aleluias, aleluias. Você pode aplaudir o Senhor?